Então a questão número 1 é essa aqui, né? Vocês já estão vendo ali o que está marcando a resposta, mas vamos comentá-la. Diz assim, né? Atualmente o islamismo é a religião com o maior número de seguidores do mundo. Seus preceitos pregam a paz, a justiça e a generosidade entre as pessoas. No entanto, os jornais veiculam com frequência notícias sobre muçulmanos, como também são chamados os adeptos do islamismo, envolvidos em conflitos e situações relacionadas à violência e à intolerância religiosa. Sobre o islamismo, é correto afirmar que, diz assim, surgiu na Arábia e hoje é possível afirmar que todos os árabes são muçulmanos, seguindo os valores e os ideais pregados por Maomé. O que tem de errado aqui nessa primeira questão? O que tem de errado é essa parte aqui, ó, que diz que todos os árabes são muçulmanos, sabe? Porque, só relembrando vocês, lembre que o termo árabe é um termo geográfico, né? Se refere aos povos que vivem na Península Arábica. Mas nem todos os povos que vivem na Península Arábica são muçulmanos. Nós temos povos que vivem na Península Arábica que são cristãos, nós temos povos que vivem na Península Arábica que seguem religiões orientais, e nós temos povos que vivem na Península Arábica que são ateus. Claro que lá eles não têm autonomia de estar se manifestando, né? E o termo muçulmano é ligado à religião, né? Então, muçulmano e islâmico é a mesma coisa, mas árabe é referente a um termo geográfico, não é um termo religioso. Árabe. Muçulmano, sim, é um termo religioso. Árabe é um termo ligado à geografia. A letra B está correta, diz assim, né? Muitas pessoas com a expansão islâmica foram convertidas ao islamismo. Desse modo, nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes, é o que eu acabei de explicar para vocês. O que nós temos de errado na letra C, né? A conversão ao islamismo foi um fenômeno ligado à expansão muçulmana do século 7 e 8, pois os árabes impunham sua religião aos povos dominados, inclusive de forma violenta. O que nós temos de erro aqui, né? Quando diz assim, a conversão ao islamismo foi um fenômeno ligado à expansão muçulmana do século 7 e 8, não é só 7 e 8, ele adentra, né, no caso, há mais tempo do que isso aí. Então, século 7 e 8 sim, teve, mas não só no século 7 e 8. Okay? Então, ele segue adiante. Diz assim, o movimento islâmico não teve como expandir para a África subsaariana. Não teve como se expandir para a África subsaariana. Subsaariana é ao sul do deserto do Saara. Uma vez que sua doutrina prega a superioridade racial sobre os demais. Não, ela se expandiu também para todo que é lado. Tem países da África subsaariana que são muçulmanos, então também é uma alternativa errada. Então aqui nós temos o primeiro erro ali na questão. Não quero comentar sobre o segundo ali que tem, né, que fala sobre a superioridade racial árabe. E o último, né, a tomada de lugares santos do islamismo localizados na Palestina deu aos califas motivos suficientes para a pregação da Guerra Santa, a Hégira. Aqui nós temos, no caso, dois erros, né? A pregação da Guerra Santa não se chama Hégira, a pregação da Guerra Santa se chama Jihad Islâmico. A Hégira foi a fuga de Maomé da cidade de Meca para Medina, né, fugindo das pessoas que queriam matá-lo. Primeira vez que ele prega o islamismo em Meca. E a questão da Guerra Santa não veio com os califas, mas veio com o próprio Maomé, né? O Corão cita muitas vezes, né, o termo Guerra Santa. Okay? Então vamos seguir adiante aqui. Mais uma questãozinha aqui. A número 2 diz assim: a respeito da história e da geografia do Oriente Médio, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vocês já estão vendo, né, as 3 primeiras falsas, as 3 últimas verdadeiras. A primeira questão diz assim, né, por que ela é falsa? Então vamos analisar. A expansão árabe, ocorrida na região a partir do século VII, foi responsável pela destruição de grande parte da cultura dos antigos impérios que lá existiam. Veja bem, por que está falso isso? Porque aquela região onde surge o islamismo, que antigamente era a Mesopotâmia,
Essas civilizações lá da Mesopotâmia elas já foram destruídas muito antes do início do islamismo, ok? Então nós vamos ter ali povos estrangeiros na Mesopotâmia que já tomaram conta daquela região antes dos islâmicos, né? Nós vamos ter o Império Persa, o Império Macedônio, depois o Império Romano. Então a parte a destruição de grande parte da cultura dos antigos impérios assim não se deu por isso. E outra coisa também que é importante salientar aqui é que, embora teve sim uma parte da cultura destruída, uma boa parte permaneceu, né? Então existe um erro duplo nessa questão. A segunda, durante a expansão árabe iniciada no século VII, o islamismo foi imposto a todos os povos do Oriente Médio. No começo, assim, o que é o erro dessa questão aqui, durante o século VII, lá pelos anos 600? Até nessa época aqui, ainda havia vamos dizer assim, uma determinada tolerância na questão ainda das peregrinações, por exemplo, dos cristãos à Terra Santa, tal, tudo isso, né? Então, o islamismo, embora ele fosse, no caso, né, ele tivesse surgindo e tivesse um processo de expansão, ainda que ele não era imposto, né? Nós sabemos que tem lugares no mundo que hoje em dia, né, os países mais radicais, que o islamismo ele é imposto, inclusive existe perseguição àqueles que não são islâmicos. Muitas vezes não por parte do governo, mas por parte dos próprios islâmicos. Por exemplo, né, por exemplo, o caso do Iraque, né, o governo iraquiano, existe a probabilidade de culto, né, de outras religiões, mas os próprios islâmicos, que são maiorias lá, perseguem essas minorias. Terceira, durante os séculos XII e XIII, os reinos cristãos europeus, por meio das cruzadas, passaram a controlar a maior parte da região, principalmente após a morte do líder árabe Saladino. Não, gente, essa questão aqui das cruzadas, as cruzadas, os cristãos eles puderam novamente fazer as suas peregrinações, voltar à região da Terra Santa, tal, tudo isso, mas eles não controlaram a maior parte da região, porque um dos objetivos das cruzadas, não foi o único e nem o primeiro, tá bom? Foi, claro, a questão da libertação da Terra Santa, mas lembrem que o islamismo ele se difunde mais na Península Arábica, ok? E a Palestina ela não está na Península Arábica, ela está ao norte da Península Arábica. Então aqui tem um dado geográfico para se falar. E aqui as questões corretas, né? Entre os séculos XV e o século XIX, o Império Turco-Otomano dominou grande parte das nações do Oriente Médio. É uma afirmativa verdadeira, né? Desde a tomada de Constantinopla em 1453, até as disputas imperialistas, né? Em que Inglaterra e França vão sair atrás de colônias no mundo todo. Durante o século XIX, a Inglaterra e a França foram as principais potências imperialistas europeias que realizaram ações no Oriente Médio, uma ação correta, né? Referente à questão da história imperialista desse período. E durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética exerceram forte intervenção na região em busca de áreas de influência. Síria e Iraque, por exemplo, aliaram-se aos soviéticos, enquanto a Arábia Saudita manteve-se ligada aos Estados Unidos. Também é uma questão correta. Vamos seguir adiante. Okay? Essa questão aqui, gente, é a questão 5. Okay? Então, também selecionei para vocês porque pensei, alguém pode ter alguma dúvida nessa questão. Diz assim, né? Leia a matéria. Os confrontos que já duram vários dias são os mais recentes episódios de violência em um país marcado por diferenças religiosas e étnicas e por uma história de conflitos sangrentos. Outro episódio recente foi o conflito militar entre Israel e o grupo militante Hezbollah, em julho de 2006, que uniu a população durante os mais de 30 dias de bombardeio contra o país, mas parece ter agravado muito as tensões internas. Aí diz assim, indique o país e a justificativa correta em relação ao texto. Então é a alternativa E, Líbano, ok? País que apresenta uma constituição confessional devido ao emaranhado religioso. Okay? Só se alguém tinha dúvida nessa questão, é essa alternativa aqui. A questão 7 também é uma questão interessante, gente, devido à questão que fala sobre o Irã e o Iraque, né, que foi um dos conflitos que nós tivemos na década de 80.
Então, diz assim, durante praticamente toda a década de 80, Irã e Iraque estiveram envolvidos em uma guerra que contou com a intervenção de grandes potências. Sobre esse conflito, assinale a alternativa correta. Então, nós temos a letra A diz assim, o estopim da guerra foi a invasão do Kuwait pelo Iraque. Isso se refere à questão da Guerra do Golfo, ok? E não a guerra contra Irã e Iraque. Ok? Então, e essa Guerra do Golfo, ela se deu após a Guerra Irã e Iraque, não antes. Então aqui nós temos o erro, né? Letra B. A origem da guerra está ligada à tentativa de Saddam Hussein, presidente do Iraque, expandir os princípios da Sharia, né, o direito islâmico, pelo Irã, país de maioria sunita. Não, né? Não está ligado a isso, não. Está ligado à questão principalmente das questões relacionadas aos poços de petróleo, né? A letra C. Durante a guerra, o Irã apoiou as minorias curdas situadas no Iraque na luta contra o governo de Saddam Hussein. Sim, essa é a questão correta, né, que nós temos aqui. Inclusive, houve, na guerra Irã-Iraque, houve, né, um assassinato da população curda por armas químicas e biológicas, né, nesse período aí. Letra D. Os Estados Unidos, visando enfraquecer o governo de Saddam Hussein para, no futuro, invadir o país, apoiaram oficialmente o Irã na guerra contra o Iraque. Os Estados Unidos, eles tiveram primeiramente nessa guerra Irã-Iraque, eles apoiaram o Iraque, ok, gente? E não o Irã. Por quê? Porque o Irã estava sob o governo do Ayatollah Khomeini, né? E por ser um país de uma tendência islâmica mais radical, eles se posicionaram contra os países ocidentais, inclusive, vamos dizer assim, prejudicando o comércio de petróleo com o Ocidente. Então o Saddam Hussein, que estava interessado nisso, né, então eles apoiaram o Saddam Hussein primeiro e não o Irã. Depois, na guerra do Iraque, a situação se inverte, né, porque o Saddam Hussein invade os poços de petróleo do Kuwait, né, e daí os Estados Unidos se posicionam contra o Iraque. Então, no primeiro momento ele apoiou, depois ele guerreou. E letra E, apesar do apoio dos Estados Unidos ao Irã, a guerra acabou com a esmagadora vitória do Iraque, que derrubou o Ayatollah Khomeini do poder. Também temos aqui já o erro no início, né, mas ali fala basicamente que essa guerra aqui, ela não teve propriamente vamos dizer assim, um vencedor. E a gente já viu que os Estados Unidos apoiaram primeiramente o Iraque, não o Irã. Então aqui nós temos o erro, ok? E aqui vamos pegar a última questão desse capítulo, tá bom? Para nós, acredito que aqui a gente tem uma visão bacana do capítulo, que diz assim, né, no dia 2 de agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, dando início à Guerra do Golfo. A respeito das causas e consequências da guerra, é possível afirmar que a alternativa correta é a letra A, que diz assim, ao invadir o Kuwait, região rica em petróleo, Saddam Hussein objetivava obter recursos para a reconstrução do país após a guerra contra o Irã. Sim, essa questão é a questão verdadeira, né? Como que ele iria obter esses recursos? Através dos poços de petróleo. O que temos de errado nas outras, né? Apesar da não autorização da ONU, os Estados Unidos invadiram o Iraque e derrubaram o ditador Saddam Hussein. Isso é na Guerra do Iraque, ok? Ou chamada também de Segunda Guerra do Golfo, que é no ano 2003, ok? E não em 1990, ok? E mesmo assim a ONU, ela tentou evitar a invasão norte-americana, ok? Ela tentou evitar, mas os Estados Unidos invadiram. Então aqui é o erro que tem. Letra C. O principal motivo dos Estados Unidos terem entrado em conflito foi a alegação de que o governo do Iraque estava produzindo armas de destruição em massa que seriam usadas contra Israel e os curdos do Iraque. Isso também é referente à questão essa justificativa é referente à questão da guerra do Iraque em 2003, ok? E essas armas aí não seriam só utilizadas contra essas minorias, não, mas seriam utilizadas contra os americanos. Então foi uma justificativa que o governo Bush deu de entrar no poder. Bem, o que tem de erro na D? Né? Após a guerra, Israel, aproveitando-se do momento de fraqueza
iraquiana, invadiu o país e passou a controlar as reservas de petróleo do Iraque, né? Nunca na vida. Aqui, é como eu costumo dizer para vocês, aqui, por exemplo, eu como professor, eu elaboro questões também, né? Assim, de simples escolha, tal, tudo isso, e aqui é quando o professor já faltou um pouco, né, digamos assim, faltou um pouco com a criatividade, com a imaginação e coloca uma coisa absurda que nem essa aí, nunca aconteceu isso, né? E a letra E, ao fim da guerra, a Força Aérea estadunidense bombardeou todos os postos de petróleo do Kuwait, causando um dos maiores desastres ambientais da história e fazendo o preço do barril de petróleo dobrar no mercado internacional. Não, está errado. Durante a Guerra do Golfo, o que acontecia? Acontecia que os próprios iraquianos, eles queimavam seus postos de petróleo porque eles sabiam que também um dos objetivos dos Estados Unidos era o petróleo do país. Okay? Então, aqui nós temos o erro. Muito bem. Agora nós vamos, gente, para a correção dos assuntos relacionados à nova república. Ok? Então vamos lá. Agora a revisão relacionada ao capítulo 2º da nossa apostila 12. Né? Na verdade, esse capítulo 2º, né, ele é o capítulo... ele é o capítulo 50, né? Puxa vida, né? Vamos lá. Diz assim. A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República do Brasil em 84, intituladas Diretas Já. Letra A. Tentava garantir que o primeiro presidente pós-regime militar fosse escolhido em 1985 pelo Colégio Eleitoral? Não. Que fosse escolhido pela população. Ele foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Não teve a votação da população ainda. Embora teve o movimento das Diretas Já, não foi a população que escolheu, foram o colégio eleitoral que escolheu. Okay? Mas eles não pediam que o colégio eleitoral votasse. E a população queria votar. Letra B. Defendia a continuidade dos militares no poder, desde que fossem escolhidos pelo voto direto dos brasileiros. Também não. Eles pediam a saída dos militares do poder. Letra C. Foi a primeira mobilização pública de membros da sociedade civil brasileira desde o golpe militar de 1964. Não, ela não foi, né? Nós tivemos muita mobilização pública, principalmente no ano de 1968, okay? Quando foi promulgado o AI-5. E um pouco antes da promulgação também do AI-5, então quando o regime militar começou a endurecer o sistema, muita gente saiu protestar contra o regime militar, ou seja, isso é uma mobilização pública, então não é a primeira. A letra D, que é a correta, diz reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação da emenda constitucional, que reintroduziria o voto direto para presidente. Sim, isso que é o correto relacionado à questão das diretas já. E a última diz assim, teve sucesso. Não teve sucesso. Por quê? Porque ela não alcançou seus objetivos. Ela queria que a população votasse já em 84, né? E a população não votou. Mas ele justifica ali, né? Pois contou com o apoio oficial da Igreja Católica, dos sindicatos, das Forças Armadas e do Partido Situacionista. As Forças Armadas não apoiaram as diretas já. Ok? Então também aqui nós temos outro erro. Muito bem, vamos para frente. Aqui nós temos a questão 4, que tem esse título aqui, né? Capítulo 2 dos direitos sociais, né? Então diz assim, o artigo 6º, né? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Aí diz assim, com base no fragmento assinale a alternativa correta. Então diz assim, a Constituição Federal de 1988 foi outorgada por parlamentares que atuaram durante toda a ditadura militar. Ela não foi outorgada, né? Ela foi promulgada. O que é outorgada? Outorgada quer dizer que ela foi imposta, né? Ela não foi imposta, né? Ela foi apresentada, né, à população, e ela não era de caráter autoritário, conforme diz aqui. Então diz assim, promulgada em 5 de outubro de 88, a nova Constituição brasileira ficou conhecida como Constituição Cidadã, por garantir os direitos plenos dos cidadãos do país, como direito à educação, à saúde e moradia. Sim, essa alternativa é a correta, né? Aliás, se nós formos ver aqui, nós vamos ver que o Brasil ainda está longe de tudo isso aqui, né, dos direitos sociais, né, que fala ali em cima. Bem, vamos para frente. A Constituição Federal de 88 manteve todos os atos constitucionais estabelecidos durante a ditadura militar. Não,
tiraram uma boa parte deles. Né? A letra D. A nova Constituição foi outorgada em um momento conturbado de crise econômica e social, com o objetivo de retomar a ordem do Estado brasileiro e conter as manifestações que ocorriam por todo o país. Não. O objetivo da Constituição foi, no caso, devolver ao Brasil a questão da democracia, que tinha, vamos dizer assim, que tinha se perdido, né, um tanto da questão democrática durante os governos militares. Vamos para a questão 8, gente, está na página 14, que diz assim: durante as campanhas para as novas eleições de 1989, o candidato Fernando Collor de Mello, ex-governador do estado de Alagoas, projetou-se como político que poderia transformar o velho Brasil em um novo país. Sua campanha teve alguns pontos importantes, entre eles o quê? A promessa de combater a corrupção e o uso indevido do dinheiro público, dando a Collor o título de caçador de marajás. Esse foi o grande slogan de Collor. Né? Quem eram os marajás? Eram aquelas pessoas que basicamente estavam empregados em cargos públicos, mas não trabalhavam. Okay? Número 2. A proposta de uma economia baseada na proteção do país contra o capital estrangeiro, contra a livre concorrência de produtos de importação. Não, o Collor defendia, e durante o seu governo foi assim, que o Brasil ele defendeu desde o seu início uma política neoliberal, né? Ou seja, que o liberalismo estivesse. Então, a economia neoliberal ela não entra nessa proteção do país contra o capital estrangeiro, muito pelo contrário, ela se abre ao capital estrangeiro e à livre concorrência. 3. O alinhamento político com partidos de esquerda, com o Partido dos Trabalhadores, para garantir os direitos da população que lhe foram tirados durante o regime militar. Também não. A gente sabe aqui que para o segundo turno das eleições de 1989, inclusive foi o Collor, que era do PRN, que hoje é o Democratas, número 25, contra o Lula, né, do PT, que tem a sigla 13. Então eles não se alinharam, eles eram rivais, né, inimigos políticos. Essa questão aqui, questão número 12, né, vamos para frente, página 16. Recentemente, em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar Franco. A respeito da sua chegada ao poder e do seu governo, é correto afirmar. Então, diz assim, ele venceu Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno das eleições disputadas em 94. Não, quem venceu foi o Fernando Henrique Cardoso, e não Itamar Franco, ok? Letra B. Venceu Luiz Inácio da Silva nas eleições de 1989. Sim, ele venceu, mas só que o Itamar era vice de Collor, ok? Então, quem estava concorrendo o nome principal era Collor. A letra C. Assumiu a presidência após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e, com seu ministro Fernando Henrique Cardoso, implementou o Plano Real. Sim, aqui nós temos a questão correta. Ele era o vice de Collor. Quando Collor sai do poder, o Itamar Franco assume a presidência. Okay? Tem muita gente hoje em dia, só fazer um comentário, né, que nem teve na... Tem muita gente hoje em dia que acha que se você tirar o presidente, quem vai assumir é o candidato que ficou em segundo lugar nas eleições. Né, gente? Falta de conhecimento constitucional. Letra D. Foi eleito em janeiro de 85. Né, não, está errado. Né? Ele foi eleito nessa época foi o Tancredo. Diz assim, foi eleito em 94. Também não. Quem foi eleito em 94 foi o Fernando Henrique Cardoso. Okay? E não o Itamar Franco. E aqui a última questão que eu selecionei para vocês, gente, página 17, questão 17, né, diz assim, né, da PUC do Rio Grande do Sul, associa os presidentes da nova República do Brasil, coluna A, com as ações marcantes de seu governo, coluna B. Então nós temos ali o José Sarney, o Fernando Collor e o Fernando Henrique. Então a primeira diz assim, atingiu a estabilidade econômica graças ao Plano Real. Fernando Henrique Cardoso, ok? Então é importante comentar isso, Fernando Henrique, Plano Real. Confiscou os depósitos em caderneta de poupança, Fernando Collor de Mello, famoso Plano Collor, né, que deixou as cadernetas lá de poupança que tinham um determinado valor, né, ficaram 18 meses bloqueadas, né, 1 ano e meio. Então, Fernando Collor, inclusive isso foi um dos motivos do seu processo de impeachment. Procurou controlar a enorme inflação com congelamento de preços, o José Sarney, através dos planos, né, o Plano Sarney, o Plano Bresser, o Plano Cruzado, enfim.
Iniciou o processo de abertura econômica do país, com queda de até 40% das tarifas de importação. Aqui nós temos o Fernando Collor de Mello. Inclusive, uma das coisas que o Collor dizia era o seguinte, que ele falava assim que referente à questão dos carros, né, no Brasil, na época, só para pegar como exemplo a indústria automotiva, ele dizia assim que até a década de 90, até o governo dele, o brasileiro só andava com carroça, não andava com carro, porque os carros que eram produzidos aqui eram muito ruins. Só para dar um exemplo. E realmente, foi na época de Collor que começou a vir uma enxurrada de produtos de fora para o Brasil e melhorou muito a questão da questão dos eletrodomésticos. Né? E não só eletrodoméstico, mas outras coisas, né, que vêm para o Brasil. A indústria automotiva melhora bastante. E a número 3, e a última diz assim, promoveu o grande processo de privatização, vendendo, né, mais de 100 empresas estatais, é o Fernando Henrique Cardoso. Okay? Inclusive, entre essas vendas está a venda da Companhia Siderúrgica Nacional, né, a Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, né, que era a segunda maior empresa estatal do Brasil, só estava atrás da Petrobras. Né? Muito bem. Então, nós temos essa sequência, 3, 2, 1, 2, 3, que fica a letra C.